Lojas Básico Brasil, moda masculina, feminina, infantil e acessórios. O sal está no consumo diário de todos, quer seja nos alimentos preparados em casa ou nos alimentos industrializados. O tempero é visado porque aumenta a pressão arterial, uma doença silenciosa que danifica aos poucos as veias e artérias e que em um momento inesperado leva a um infarto ou acidente vascular cerebral, um AVC. Em ambos os casos, as vítimas podem morrer ou sobreviver com sequelas. Mas qual seria a quantidade ideal para se consumir por dia do tempero? A gente preconiza que seja em média 6 gramas, não ultrapassando 6 gramas por dia, que equivale a 6 colherzinhas de café por dia de sal, redistribuídas durante o dia, tá? O que a gente tem que levar em conta é que o sal e o sódio presente nos alimentos industrializados, eles têm que ser considerados nessa quantidade, tá? Então, geralmente a gente divide como 2 gramas para os alimentos industrializados, que a gente já compra pronto, e 4 gramas, que é a quantidade para você preparar um arroz, um feijão, uma alimentação diária. Cada grama de sal contém 400 miligramas de sódio, portanto, a nossa principal fonte do elemento é o maior motivo de preocupação. Mas o excesso do sal no organismo pode causar alguns danos. Então, o excesso de sal ele vai liberar alguns hormônios que vão fazer com que você tenha uma retenção de líquido e, com isso, você acaba comprometendo o rim, coração e acaba aumentando a pressão, né? A pressão arterial. Então, o ideal é sempre tomar cuidado com a quantidade de sal e de sódio dos alimentos que você consome. O sal que consumimos não está só no saleiro, nem só na hora de temperar o arroz e o feijão. Alimentos industrializados o utilizam como conservante e temos que incluir esse sódio na conta. A Aparecida conta que controla bastante o tempero em sua casa. Bastante. Como que você faz isso? Na salada, por exemplo, eu não coloco sal. O tomate, por exemplo, aquele adocicado dele já dá um sabor bem legal. No tomate não precisa de colocar sal. Várias outras coisas eu controlo sim. Você já teve problema com sal ou não? Graças a Deus não. Meu filho, minha família não tem. Você controla para evitar algum tipo de problema? Sempre foi assim. Para evitar já o problema do sal. A gente sabe o perigo, né? Mas eu não costumo controlar, não. A senhora já teve algum problema? Já de pressão baixa, entendeu? Muito baixa, foi a 4/2 a minha pressão, entendeu? Mas não, problema com pressão em casa, graças a Deus, ninguém tem. É errado, entendeu? Acho até que eu deveria usar um pouquinho menos. Entre os tipos de sal, a nutricionista Daniela explica e orienta qual é o melhor para o consumo. Então, o sal refinado, que é o que a gente usa, né? Que é o doméstico, que nós usamos para preparar os alimentos. Que ele é refinado, então ele perde todos os nutrientes dele e por isso ele não é o mais saudável. Aí nós temos o light, mas os refinados, eles são, pelas leis brasileiras, eles devem ter na sua composição iodo, porque no processo de refinamento se perde o iodo. E para evitar que tenha o bócio, que é o aumento da tireoide, então, as leis brasileiras prescrevem que tenha que ter um acréscimo de iodo na composição do sal que a gente consome, aí, o refinado. O grosso, ele é mais utilizado nos churrascos, para alguns assados, para conservar peixe. Ele é em forma de cristal, né? Então, ele é um sal que ele não libera imediatamente aquele sabor salgado, mas se você deixar na carne, ele curte mais, depois ela fica mais salgada até do que o refinado. Nós temos o light, que é utilizado hoje mais para as pessoas que têm hipertensão arterial, porque ele tem menos cloreto de sódio, porém ele tem um acréscimo de cloreto de potássio. E por conta disso, pessoas que têm problemas de doença renal devem se tomar cuidado, porque quem tem problemas de doença renal, o potássio em excesso, ele causa problemas nessa patologia. Então, por isso que o light, ou qualquer um desses tipos de sal, ele deve ser sempre orientado por um médico ou um nutricionista. E existe o marinho, que é o mais saudável. Ele é um grão integral, então ele não passa por refinamento nenhum. Ele mantém os 84 nutrientes que tem o sal, inclusive o iodo. E ele é muito usado na cozinha macrobiótica, né? Então ele é considerado o mais saudável.